Eu conheci uma mulher, trabalhei libertação em uma mulher que ela serviu os demônios por muitos anos, mas ela servia de uma forma muito profunda, e demônios de destruição e de morte mesmo. Uma vez ela teve um sonho, aonde nesse sonho abria-se um telão na frente dela e 3 homens pulavam desse telão para dentro do quarto dela e abusavam dela sexualmente. Ela acordou toda machucada, acordou ensanguentada e teve que ir no hospital e teve dificuldade de explicar o que aconteceu com ela. E naquele momento ela passou a ter mais perturbações espirituais do que antes. Quando ela veio para Jesus, que depois ela se converteu. Aprenda a diferença de pesadelos e de sonhos perturbados por demônios. Graça e paz, queridos. Você já viveu aquela situação que você estava dormindo, quando de repente você queria acordar, mas aí você sente uma opressão, e essa opressão começa a te trazer um peso, e você fica meio tentando se livrar, repreender, se mexer, e você não consegue? Já viveu essa situação? Será que isso foi uma opressão demoníaca? Será que foi um distúrbio do nosso cérebro? Como saber a diferença do pesadelo e de um sonho perturbado por demônios, de um sonho que nós tivemos onde houve uma visitação demoníaca? Como saber a diferença de um e do outro? Nessa mensagem nós vamos explicar com detalhes a respeito disso, e a ideia é trazer mais conhecimento e mais crescimento para a vida espiritual de cada um de nós. Sobre isso que nós vamos estar ensinando no dia de hoje. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas 3 coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você, e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Primeiramente, olhando pela palavra de Deus, pelo prisma da palavra de Deus, nós vamos ver que não é comum aparecer relatos bíblicos de que uma pessoa teve sonhos aonde houve uma intervenção de demônios no sonho. Por exemplo, um determinado profeta, uma determinada pessoa teve um sonho bíblico, e nesse sonho havia a ação de demônios na vida da pessoa, perturbando a pessoa. Nós temos o caso muito conhecido do profeta Daniel, que teve um sonho horrível com figuras horríveis e tal, mas aquele sonho foi uma revelação de Deus e não uma perturbação de demônios propriamente dito. Agora, por que é assim? Por que tem poucos relatos bíblicos? Ou, vou até ousar em dizer, eu não me lembro, e observando nas escrituras, eu não vi nenhum aonde houvesse uma ação de demônios na mente de uma pessoa. Agora, por que isso? Por que não é tão comum? Biblicamente, não tem relatos a respeito disso. No entanto, nós sabemos que existe, mas não são tão comuns como nós podemos imaginar. O que acontece, em grande maioria, é pesadelos que nós temos por causa de coisas que estão registradas na nossa mente, no nosso consciente, no nosso inconsciente, e quando dormimos acabam virando essas perturbações que nós achamos que são ações demoníacas. Agora nós vamos explicar um pouco mais sobre essa questão de pesadelos, e depois vamos explicar para vocês quando as situações onde há uma ação demoníaca no sonho de uma determinada pessoa. Então vamos aprender bastante no dia de hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe a ciência que prova a respeito de como funciona a nossa mente enquanto dormimos, existem os nomes científicos a respeito disso, existe muita coisa dentro do campo científico que comprova e nos traz muito entendimento a respeito disso. A minha ideia aqui não é usar termos científicos, não é usar
palavras científicas, mas é utilizar de termos o mais prático possível dentro daquilo que realmente você precisa entender, comparando o que a ciência prova a respeito de como funcionam os nossos neurônios e comparando principalmente com a palavra de Deus para ficar mais fácil de nós entendermos. Agora, o que é pesadelo? Para você entender a respeito de pesadelos, aqueles sonhos ruins, aquelas sensações ruins, nós temos que compreender o seguinte: o sono de uma pessoa, ele é marcado por ciclos. São de 3 a 4 ciclos, em média, por noite na vida de um adulto. Esses ciclos são marcados por tempos de 90 minutos a 120, depende de um indivíduo a outro. Dentro desses ciclos nós temos 3 fases. Nós temos a fase onde você está transicionando do estar acordado para começar a dormir. Temos a parte onde você entra num sono médio e a terceira parte onde você entra num sono mais profundo, que a ciência chama de sono REM. Nesse sono mais profundo é que vem o sonhos e é onde vem também os pesadelos. Normalmente os pesadelos, eles acontecem, olha só que interessante, você vai encontrar respostas aqui, tá? Os pesadelos, eles acontecem no final do ciclo desse chamado sono REM, no finalzinho do ciclo. Por isso que muitas vezes nós temos um pesadelo e nós acordamos, e aí você fala, eu consegui acordar do pesadelo. Na verdade você já estava acordando, e normalmente o pesadelo vem lá no finalzinho desse sono profundo. Depois do sono profundo, desse ciclo, começaria um outro ciclo de 3 subdivisões: sono leve, sono médio, sono profundo. Está terminando o sono profundo, vem novamente um outro ciclo, um sono leve, um sono médio, sono profundo. Por isso que às vezes tem pessoas que se mexem muito na cama, é porque o cérebro estava quase acordando na hora de sair do sono profundo para entrar novamente num sono leve, num sono médio e assim por diante. Mas os pesadelos, eles acontecem no final do ciclo pesado, que é quando você está dormindo mais pesado, e ali você acaba despertando ou acordando, e você pensa que eu consegui romper o pesadelo e tal. Na verdade você já ia acordar e você estava tendo no finalzinho daquele sono pesado, daquele momento de sono pesado, o pesadelo. Existem vários fatores que levam a pessoa a ter pesadelo de noite. Vários, desde doenças que a pessoa possa estar tendo, desde uma doença muito comum ou pouco comum, e passa por várias situações. Mas o mais comum que existe, que faz uma pessoa ter pesadelos, é dormir de barriga muito cheia. Faz com que a pessoa tenha pesadelos. E aí você vai falar assim, pastor, dormir de barriga muito cheia? Exatamente. Imagina que de noite você teve uma janta bem pesada e você foi dormir. Na hora que você foi dormir, o seu cérebro, ele está sobrecarregado de funções. Ele tem que trabalhar o seu psicológico, ele tem que organizar seu emocional, ele tem que organizar as suas memórias, organizar as suas atenções, ele tem que organizar várias coisas. E junto a tudo isso, ele também tem que ficar mandando comandos para o seu organismo ficar ali trabalhando, fazendo a digestão daquela comida pesada que você comeu. Ou seja, o seu cérebro, você vai dormir fisicamente, mas o seu cérebro vai estar debaixo de um estresse, aonde ele vai ter que fazer várias funções em um momento só. Aí você vai dizer, mas isso não é normal para o nosso cérebro fazer várias funções? Sim, quando você está acordado, né? Quando está dormindo é diferente. E ali há um estresse. Nesse estresse acaba produzindo o quê? Os chamados pesadelos. Ou seja, sua mente está tão acelerada que produz esses pesadelos. Agora, pastor, mas aí eu tive pesadelo com demônios, eu tive pesadelo fugindo de demônios, brigando com demônios e tal. Simples, isso é simples de entender. O que acontece? O nosso cérebro, ele vai armazenando a todo tempo no nosso dia a dia as informações do que você assiste, informações do que você ouve, informações do que você acessa na internet, informações do que você conversa, com quem você conversa. O nosso cérebro vai juntando todas essas informações e de noite, quando dormimos, ele vai organizar isso. E automaticamente, quando você é uma pessoa cristã, você fala muito sobre demônios, você fala muito de batalhas espirituais, você fala muito de vitória, muito de guerra, muito de batalha.
Então isso está agitado dentro das suas memórias, dentro das suas lembranças. Por isso que automaticamente você tem pesadelos com questões espirituais. Nós temos aqueles pesadelos horríveis, que estamos enfrentando demônios, que estamos passando momentos difíceis e tal, e tal, e tal. E tudo isso é o quê? Por causa do que já está guardado no seu consciente, já está guardado lá dentro da sua mente. Por isso que nós sonhamos esses sonhos tão horríveis que parece que são batalhas contra demônios e tal, mas é porque já está lá registrado dentro da sua mente. Outras questões que geram pesadelos os sonos que nós tiramos à tarde, porque o nosso cérebro, ele entende cochilo de tarde é uma coisa, você querer dormir pesado de tarde é outra coisa, o cérebro entende diferente, por isso que também vem pesadelos. As questões de termos passado algum trauma, de um assalto, o trauma de um abuso, tudo isso vai ficando ruim dentro do seu consciente e vai gerando lá no dia a dia pesadelos e mais pesadelos. Detalhe importante, uma pessoa que tem um trauma de um sofrimento que ela passou, de um abuso que ela sofreu, ou de algo ruim, uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão moral, que gerou nela marcas muito grandes, e essa pessoa está sempre tendo pesadelos por causa disso, essa pessoa precisa ser ajudada, precisa encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus que tenha conhecimento sobre o assunto, para poder desintoxicar, ajudar a pessoa a se livrar disso. Não é impossível e não é tão difícil quanto se acha. É possível de se libertar desses pesadelos causados por causa de traumas. Às vezes, não é só um trauma pesado por causa de um abuso, por causa de uma agressão verbal, moral ou emocional. Às vezes, esses traumas acontecem por causa de pressão psicológica. Marido que põe pressão psicológica na esposa, mãe que põe pressão psicológica nos filhos, pressão psicológica por causa de patrão que quer produtividade no serviço. Tudo isso vai deixando a mente da pessoa muito acelerada. A pessoa vai ficando completamente acelerada nos seus pensamentos. E quando ela vai dormir, automaticamente é como se a mente dela não descansasse por completo. Com tantas preocupações, tantas pressões ou psicológicas ou traumas, automaticamente a mente dela vai produzindo aquele montoeiro de pesadelos. O que nós temos que fazer? Pessoas assim precisam desafogar, precisam acalmar as suas emoções, precisam desacelerar a mente, desintoxicar a mente de tanto aceleramento, e ali ela vai normalizando, ela vai se acalmando, ela vai encontrando equilíbrio, e automaticamente aquelas sequências de pesadelos, quase toda noite tendo um pesadelo, vão parando. Vamos recapitular essa primeira parte então? Os motivos mais comuns que levam a pessoa a ter pesadelo ou estar continuamente tendo pesadelo são dormir de barriga muito cheia, ter comido comida muito pesada e ter ido dormir pouco tempo depois, dormir de tarde, dormir com calor muito forte, a pessoa não consegue se refrescar direito, às vezes não consegue deixar um ambiente mais fresquinho, aí o calor não deixa a pessoa dormir direito, a pessoa fica inquieta, mente muito preocupada, muito agitada por pressões psicológicas, por traumas que a pessoa sofreu, traumas que estão na vida da pessoa e que ela ainda não tratou. Esses são os principais motivos que fazem uma pessoa a ter pesadelos. Agora, e aquela sensação que parece que nós estamos vivendo um momento de pesadelo e você não consegue reagir? É como se você estivesse vivendo algo real e você não consegue reagir. Você não consegue abrir a boca para falar alguma coisa, tipo repreender e tal. Muitas pessoas têm essas sensações. Algumas vezes na vida é normal nós termos essa sensação. Mas essa sensação, embora aparentemente pareça algo tão maligno, tão diabólico, e eu vou te explicar por que parece ser maligno e diabólico, no entanto, é algo que é uma disfunção do nosso cérebro. É algo que a ciência tem estudado muito sobre isso e nos trazido muita luz a respeito disso.
paralisia do sono. Isso mesmo, paralisia do sono. E é fácil de entender. Observa só uma coisa. Às vezes a pessoa está muito agitada. Ela tem o dia a dia dela muito agitado. Às vezes ela está dentro de tudo aquilo que eu já falei aqui atrás. Está debaixo de um estresse mental, está debaixo de traumas ainda não tratados, está debaixo de pressões psicológicas da sua própria mente, de coisas que ela está sendo pressionada a fazer, a dar resultados. Enfim, ela está muito agitada. Quando ela vai dormir, o cérebro precisa dar aquela desligadinha em algumas coisas para poder nos descansar. Chega um momento que você fica ali, você fica tão agitado na sua mente que você não consegue desligar a sua mente por completo. Moral da história, o seu corpo está cansado, você anda tendo noites mal dormidas, você anda tendo muita dificuldade para ter sono com qualidade, você está de alguma forma mentalmente ou fisicamente cansado e você quer dormir. No que você quer dormir, o seu corpo ainda não descansou tudo que precisava descansar. O seu corpo tem limites, não esqueça disso. Então ele quer descansar, mas o seu cérebro já despertou, o seu cérebro já acordou, só que o seu corpo ainda está dormindo. Isso é uma disfunção comum, isso é neural, é algo do nosso cérebro. O seu cérebro já acordou e ele está despertado para começar o dia ou começar aquele momento, se você dormiu de tarde, né? Mas o seu corpo não está conseguindo reagir. O seu corpo quer descansar mais. Automaticamente ocorre essa disfunção. E essa disfunção chama-se paralisia do sono. Uma parte quer funcionar, outra parte quer continuar dormindo. Por causa dessa disfunção, desse desalinhamento de cérebro com corpo físico, o que acontece? Nós temos ilusões e nós temos várias e várias ilusões e nós temos também sensações. Porque à medida que o cérebro está acordado, mas o corpo está relutando para continuar ali descansando, automaticamente isso gera esse desalinhamento e essas ilusões e essas disfunções. As pessoas, quando têm Cristo, conhecem a palavra de Deus, nesse momento é comum o cérebro trazer lá da mente deles o que estava armazenado. Aquelas questões de demônios, aquelas questões de batalhas, aquelas questões de guerras espirituais, lembranças de conflitos que você passou e venceu lá atrás ou sofreu lá atrás em questões espirituais. Então o seu cérebro, ele vai mostrando tudo isso de forma bagunçada, e às vezes você até tem aquela sensação de que realmente tem alguém no quarto, que realmente alguém quer, tem um espírito, um demônio que quer matar você, e você se sente preso e não consegue reagir, vai ficando angustiado e você não consegue abrir a boca para falar, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas tudo isso é uma disfunção, não é uma batalha espiritual realmente, é uma disfunção do seu cérebro. Quando uma pessoa não conhece as escrituras, essas ilusões, essas sensações normalmente são o quê? São com insetos que eles têm medo, são com bichos que eles têm medo. Então eles começam a ver vários insetos no quarto, ele começa a ver umas coisas bem nojentas, bem perturbadores, que ficam incomodando eles. E eles também não conseguem acordar. Porque essa chamada paralisia do sono, ela acontece com todas as pessoas, independente de crença. Então, automaticamente, quem é cristão vai ter essas sensações de batalhas espirituais, de demônios que está tentando te prender e você não consegue falar e você não consegue repreender e tal e tal. E quem não conhece essas verdades espirituais, automaticamente vai sonhar com insetos nojentos, vai sonhar com bichos violentos. E, de uma forma ou de outra, quando nós conseguimos encontrar força para despertar o nosso corpo, aí, meu irmão, é aquele suador, é aquele mal-estar, é aquela confusão na mente, é aquele aceleramento no coração, como se nós tivéssemos passado por uma batalha espiritual, quando na verdade foi tão somente uma batalha na nossa mente mesmo, uma disfunção normal do nosso cérebro, comum do nosso cérebro, que não poderia ser diferente. Afinal de contas, houve o desalinhamento da mente com o corpo.
Em resumo, as situações que levam a pessoa a ter paralisia do sono são as mesmas que levam a pessoa a ter pesadelo. A diferença é que no pesadelo você está no finalzinho de um sono, do ciclo do sono mais pesado, e a paralisia do sono você está tentando acordar, mas você não consegue. Essa paralisia do sono também costuma dar no momento que você está no sono mais profundo também. A diferença é que em um você acorda e no outro você não consegue reagir. Mas detalhes, tanto no pesadelo quanto na paralisia do sono, por mais que pareça perturbador, é algo completamente normal do nosso cérebro, não é uma ação demoníaca. Entendeu até aqui? Agora vamos continuar, que daqui a pouco nós vamos explicar quando é uma ação demoníaca. Mas vamos continuar, que tem mais coisa boa para você aprender aqui. O nosso cérebro, ele é muito, muito inteligente. Então é normal que, se alguma coisa meio que saiu do controle quando você estava dormindo, automaticamente o seu cérebro, ele precisa te avisar. E ele avisa, às vezes, através de um sonho ruim ou através de um pesadelo. Por exemplo, uma vez eu sonhei que um rapaz que eu estava evangelizando ele pegava uma moto, o cara era muito transtornado da mente, muito perturbado, ele pegava uma moto, parava bem pertinho de mim, tirava um revólver e dava um tiro na minha cabeça, explodia meus miolos. O que você faz numa hora dessa? Automaticamente você acorda todo assustado, não é assim? E foi isso que eu fiz, eu acordei. Quando eu acordei com aquele susto, eu percebi que eu me mexi tanto na cama que a minha cabeça tinha caído para fora do lado do colchão. Automaticamente estava concentrando muito sangue no meu cérebro. A minha cabeça já estava toda formigando, né, pela pressão do sangue ali. E o meu cérebro, para poder avisar que eu estava numa situação desconfortável, que ia me prejudicar muito ali na cama, ele então produziu esse sonho para que eu pudesse acordar. Não tinha nada demoníaco, a minha cabeça estava pro lado de fora do colchão. É normal, às vezes, você dorme em cima do braço. E quando você se dá por conta, você tem um sonho, um pesadelo de que alguém quebrou seu braço, de que um cachorro, alguma coisa, quebrou seu braço, você caiu, quebrou o braço. Quando você acorda assustado com aquele pesadelo, você percebe que você estava em cima do seu braço. Queridos, eu estou explicando isso com muito detalhe para vocês, porque você que já me conhece aqui no canal, você sabe, eu procuro levar para a pessoa sempre um equilíbrio. Nós cristãos temos que ser o sal da terra. O sal tempera, ele não pode ser desequilibrado. Nós não temos que ser pessoas desequilibradas. Se é demônio, é demônio. Se é uma disfunção normal do sono, é uma disfunção normal do sono que está produzindo sonhos ruins. Então nós temos que ter nós temos que ter equilíbrio e não dizer que uma coisa é demônio se não é. E de igual forma, não dizer que tal coisa não é demônio quando é demônio. Por isso que eu estou dando tantos esses detalhes para vocês aprenderem e serem edificados como? Dentro da verdade, dentro do conhecimento, sem exageros, mas com equilíbrio. Enfim, o que eu quis dizer com tudo isso é que nós cristãos temos que ter sabedoria e equilíbrio para sabermos que tem coisas que é pesadelo normal, que é uma paralisia do sono e não tem nada a ver com demônios. Então não precisamos ficar perturbados depois, achando que aquilo era uma ação demoníaca e tal, quando era uma disfunção normal do nosso cérebro, ou o nosso cérebro avisando que estamos dormindo em cima de um braço, que estamos com a cabeça para fora do colchão, ou qualquer coisa desse tipo, ok? Entendido toda essa parte do psique do homem, entendido toda essa parte de como funcionam os nossos neurônios, de como funciona o nosso cérebro, de fazer você entender como funciona um pouco o nosso cérebro dentro desse contexto, agora sim vamos falar da questão espiritual. Quando que nós temos um sonho que é uma perturbação espiritual? Quando demônios de alguma forma perturbaram o nosso sono. Como que é essa questão? Eu quero começar tirando uma dúvida muito comum das pessoas. Pastor, é possível um demônio entrar no meu sonho e trazer, fazer alguma coisa comigo a
ponto de que eu acorde com aquele mal. Por exemplo, eu sonhei com um demônio que ele mordeu a minha perna e misteriosamente eu acordo e minha perna está realmente machucada, mordida. É possível isso? É possível, mas calma, vou te explicar em que situações isso acontece. Por exemplo, uma pessoa serviu os demônios muito tempo na vida dela. Automaticamente ela resolveu largar os demônios, ela não quer mais servir aos espíritos imundos, agora ela quer unicamente a Jesus, ou de repente ela não quer nem Jesus, ela simplesmente opinou por sair e deixar de servir os espíritos. Automaticamente os espíritos vão vir para perturbá-la, e dentre essas perturbações é comum que eles venham para perturbá-la à noite, em sonho. E por eles serem espíritos, automaticamente, como eles tiveram muita legalidade na vida daquela pessoa, como eles tiveram muitas condições de agir na vida daquela pessoa por muitos anos, eles ainda se sentem donos daquela pessoa. Então eles vêm para intimidar, eles vêm para tentar desencorajar, eles vêm para tentar fazer o mal para aquela pessoa. E nisso eles conseguem sim entrar através do sonho, enquanto a pessoa está dormindo, porque o nosso espírito não dorme, o nosso espírito ele é eterno. Então eles vêm de noite na vida da pessoa, através de um sonho, ele entra no sonho e de alguma forma que é difícil de explicar, nós sabemos que acontece, mas há uma dificuldade de explicar, porque é algo muito profundo, eles conseguem às vezes machucar a pessoa sexualmente, eles conseguem às vezes trazer algum mal para a pessoa fisicamente, a pessoa acorda e tem aquele mal físico. E eu sei que é meio maluco, mas aconteceu, é verdadeiro. Eu conheci uma mulher, trabalhei libertação em uma mulher que ela serviu os demônios por muitos anos, mas ela servia de uma forma muito profunda, e demônios de destruição e de morte mesmo. Nesse tempo em que ela servia os demônios, uma vez ela teve um sonho, aonde nesse sonho abria-se um telão na frente dela e 3 homens pulavam desse telão para dentro do quarto dela e abusavam dela sexualmente. Ela acordou toda machucada, acordou ensanguentada e teve que ir no hospital e teve dificuldade de explicar o que aconteceu com ela. E naquele momento ela passou a ter mais perturbações espirituais do que antes. Quando ela veio para Jesus, que depois ela se converteu, nós trabalhamos libertação e ali conseguimos destruir aquele mal no nome de Jesus que tinha sido colocado dentro dela, mesmo através daquele sonho perturbador que ela tinha tido. Conseguiu entender? Ela já serviu os demônios, mas algo foi colocado nela enquanto ela dormia, no sonho, através do sonho foi colocado nela, e depois no processo de libertação aquilo foi destruído e foi tirado. Estou dando um dos muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui para você. Então, nessa circunstância, alguém que já serviu os demônios lá atrás, que já teve problemas, já se envolveu com eles, essas pessoas podem ter alguns desses tipos de sonhos aonde os espíritos vêm para fazer algum mal para a pessoa enquanto ela está dormindo. Isso é possível. Outra situação que também é possível é quando você está enfrentando uma casta de demônios, você está lutando por alguém, uma pessoa perturbada, agora está tendo a sua ajuda, e ali você está lutando, fazendo de tudo para a libertação e para a transformação na vida dessa pessoa. Também é possível que de noite eles venham em sonhos para perturbar você. É diferente porque você serve a Jesus, você está lutando para ajudar aquela pessoa. Então eles não vão vir para gerar machucados em você como aquelas outras pessoas, como aquele exemplo que eu estava dando. Mas ele vem para tentar te intimidar. Ele vem para afrontar você, para colocar medo em você, para fazer você parar de continuar ajudando aquela pessoa. E pastor, como é que eu vou saber então a diferença se foi um pesadelo ou foi uma perturbação espiritual? É simples, você não está encaixado em nada daquilo que eu falei do que caracteriza um pesadelo, ok? Você não tem problema de estar dormindo de barriga cheia, você não está tendo problema de estar muito acelerado, você não está debaixo de trauma, não está debaixo de pressão psicológica nenhuma, sua vida está tranquila como deve ser a vida de um cristão que serve a Jesus, ok? Você está com a sua vida tranquila, só que agora você está lutando
orando por uma pessoa, ajudando uma pessoa em intercessão, enfrentando os demônios que estão na vida dela, e automaticamente, depois desse momento em diante, você passou a ter algumas visitações noturnas de espíritos que vêm para tentar te intimidar, que vêm para te afrontar. Mas guarda isso, tá? As formas mais comuns que os demônios manifestam em sonhos para tentar nos perturbar, para nos intimidar, colocar medo, para nos fazer recuar e não continuar ajudando a pessoa que estamos ajudando, eles vêm em forma de cobra, ou em forma de cachorro violento, ou em forma de touro, ou em forma de ladrão, ou em forma de vândalos, de gangues. É o mais comum. E também na sua forma própria, né? Em forma de demônios mesmos, tá bom? E é assim que eles agem, sempre, em grande maioria, nesse tipo de figurações que eu acabei de falar aqui, que eu acabei de citar para você. Mas fica tranquilo que, como você está com Jesus, eles não vão morder você de forma que você vai acordar com a perna mordida, você não vai acordar abusado sexualmente. Fica tranquilo, porque a sua história é diferente daquela outra pessoa que serviu os demônios. Se Deus permitir que eles entrem para perturbar os seus sonhos, é apenas para te fortalecer e dar resistência espiritual a você. Eu me lembrei aqui que eu tenho um pastor amigo meu que ele serviu os demônios antes de ser crente muito tempo. E ele era um homem muito profano, pornografia, sujeira sexual para todo lado e tudo que era tipo. Quando ele começou a querer vir para Jesus, que ele estava naquela vô no vô, toda noite iam os demônios e transavam com ele, tinham relação sexual com ele. Você vai falar, pastor, relação sexual? Tinham relação sexual com ele. Como eu disse para você, é difícil de explicar, mas acontece. E eles vinham e tinham relação normal com aquela pessoa, por causa do poder espiritual que eles acabavam trazendo e vindo para o lado físico por causa da transição na questão do pesadelo. Mas esse homem ainda estava indeciso se vinha ou não vinha para Jesus. Aí ele se firmou com Jesus, automaticamente ele aprendeu a repreender, ele aprendeu a expulsar, e aqueles espíritos não vinham mais ter esse tipo de ação com ele. Uma consideração muito importante para fazer aqui é que eu disse que quando uma pessoa está ajudando outro, um libertador em Cristo, ele está ajudando outra pessoa, às vezes ele recebe perturbações noturnas em sonhos para os demônios tentar desanimá-lo. Mas eu quero fazer uma consideração muito importante, que é o seguinte: também é comum quando a pessoa está em processo de libertação, aquela pessoa que está sendo ajudada, ela está em processo de libertação, é comum ela passar a ter por um tempo sonhos que vão mostrando a realidade de coisas que aconteceram e que estão acontecendo na vida dela. Ok? Vou repetir. Ela passa a ter, é comum ela começar a ter sonhos reveladores que vão começar a mostrar o que acontecia na vida dela e o que estava acontecendo, e o que está acontecendo, e assim por diante. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava trabalhando libertação numa moça e ela serviu os espíritos muito tempo. Ela se envolveu muito com a pombagira porque ela queria muita fama, queria dinheiro, queria homens poderosos para dar dinheiro para ela, homens bem financeiramente. O que aconteceu? Enquanto essa mulher estava em libertação, tinha muitas coisas que ela não lembrava, porque ela tinha servido os espíritos há muitos anos, feito muitas coisas e ela não lembrava. Automaticamente, nesse período em que ela estava passando pelo processo de libertação, ela começou a ter muitos sonhos que foi sinalizando para nós coisas que nós deveríamos quebrar, coisas que nós deveríamos tirar, coisas que nós tínhamos que desfazer em nome de Jesus, porque ela em si não conseguia lembrar, mas começou pelo processo de libertação, o Senhor liberou algo importante na vida dessa mulher, funcional na vida dessa mulher, que através dos sonhos foi sendo trazido à tona coisas que estavam lá no espírito dela, que estavam lá na vida dela, prendendo e amarrando, e o Senhor, na forma maravilhosa, instrumental para libertar uma pessoa, ele usa os sonhos para mostrar para a pessoa
coisas que ela já esqueceu e que tinha que ser desfeita, e coisas que estavam acontecendo, tanto que aconteceu e que estavam acontecendo, que precisavam ser tratadas. Isso acontece muito, tanto que quando eu estou trabalhando libertação em uma determinada pessoa, propriamente dito, estou focado em ajudar aquela pessoa, daquele momento em diante eu começo a prestar atenção nos sonhos que ela tem tido do momento de libertação para frente, de quando começamos a ministrar a libertação para frente, porque vem muitos sinalizadores por ali. E eu te digo, é comum pessoa que está em processo de libertação passar a ter sonhos perturbadores, mas que vão sinalizando o que estava na vida dela e o que está acontecendo atualmente, e ali esses sonhos vão te sinalizando envolvimento da pessoa em alguma área que ainda não foi quebrado, envolvimento que a pessoa teve em alguma área que ainda não foi desfeito, algum ritual que ela fez e ela não conseguia lembrar, algum pacto que ela fez a mais e ela não conseguia lembrar, e assim por diante. É muito comum, e nós, libertadores em Cristo, temos que estar atentos a essas sinalizações de sonhos na vida das pessoas que estão em processo de libertação. Agora, indo para o final dessa ministração, quero dizer para vocês o seguinte: de tudo que eu falei para você, é importante que você entenda o seguinte: não é normal que um homem, uma mulher de Deus, fique tendo sonhos perturbados por demônios. Não é normal. Isso pode acontecer em algum momento da sua vida, em alguns poucos momentos da sua vida. Isso pode acontecer, como eu disse, quando você está envolvido muito forte em ajudar uma determinada pessoa que teve muito envolvimento com o espiritismo, mas isso não pode ser algo que está sempre na sua vida, porque seu sono é, como diz a palavra, em paz me deito e logo pego no sono. Então o seu sono é para ser guardado e protegido pelo Senhor, é para você cuidar da sua saúde mental e cuidar da sua força espiritual, para que você tenha sonos tranquilos, tenha sono tranquilo e sonhos bons, não sonhos que ficam te perturbando a todo tempo. Se você, na maioria do tempo, você tem sonhos perturbadores, sejam pesadelos ou sonhos perturbadores na maioria do tempo, ou você está muito acelerado mentalmente dentro de tudo aquilo que eu falei na questão de pesadelos, ou você está com alguma falha no entendimento das coisas espirituais. Então, organize tudo isso na sua vida. Por fim, ter às vezes, uma vez ou outra, sonhos com demônios, sonhos que estão perturbando você, que vem para te perturbar, uma vez ou outra, é completamente normal na vida de um cristão. Agora, está sempre sendo perturbado de noite, ou em grande parte dos sonos ser perturbado de noite, aí já tem algo errado, e possivelmente a sua falta de entendimento espiritual, a sua falta de reposicionamento. Por fim, como saber quando é um pesadelo ou é um sonho perturbado por demônios? É simples, eu já disse nessa mensagem, mas eu vou reforçar. Você analisou tudo que leva a pessoa a ter um pesadelo. Você analisou tudo e não tem nada a ver contigo. Você já eliminou todas as possibilidades comuns do que levaria uma pessoa a ter pesadelo, e você não está com pesadelos nenhum. Você não está dentro de nenhum daqueles critérios, mas está tendo alguns sonhos que estão te perturbando muito, automaticamente é alguma ação espiritual. Então você repreende, expulsa, comece a consagrar o seu sono ao Senhor antes de dormir, confesse a palavra do Senhor. Pai, a tua palavra diz que em paz me deito e logo pego no sono. Então, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor guarda o nosso sono. Então, em nome de Jesus, que eu durma tranquilo, a minha mente fique guardada, o meu espírito fique nas tuas mãos, em nome de Jesus, tal. Faz essas confissões, faz essa oração e vai dormir tranquilo em nome de Jesus. Era isso que eu tinha para você hoje. Espero de coração ter trazido mais luz para você, mais entendimento para você, e a ideia principal dessa mensagem é que você tenha equilíbrio no nome do Senhor Jesus. Saiba separar e entender as situações de sonhos que você costuma ter. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até a próxima.